Que alegria de viver! Olá, humanidade! Como é que vocês estão? Eu sou Humberto Júnior, Júnior para os amigos. Está começando mais um São José Podcast em parceria com o projeto Sobre a Verdade um Olhar. Galera, esse podcast, este vídeo, ele está começando essa rede, essa conectividade que a gente está começando a fazer aqui na casa. Ele serve para ajudar a humanidade a evoluir. Nós estamos precisando de mais pontinhos de luz aqui na Terra. Os seres estão olhando a gente aqui embaixo e estão precisando que a gente ilumine. Vamos ajudar a iluminar. Esse aqui é um trabalho que está começando e a gente pede. Porque, gente, só o amor conecta. Ele está em tudo. Da física quântica à astronáutica, né? A astronomia, a astrologia, está em tudo. O amor é uma linha que costura todos os seres. E se a gente fica perto um do outro por muito tempo, as nossas energias se fundem e se misturam. Só para a gente ter uma ideia. Então, hoje nós temos um ser humano diferente, um ser humano especial. Ele disse que é um ser humano que pratica medicina. Vamos analisar um pouquinho essa história. Seja bem-vindo, bem-vindo, doutor Bruno. Com a tua introdução aí eu já até fiquei entusiasmado, porque eu acho que é isso que está precisando mesmo, entendeu? Que talvez seja a função maior da gente poder estar aqui. E através da gente possa se manifestar toda essa coisa da luz, da vida verdadeira e do amor. Quando tu falasse em amor, aí realmente eu acho que a função de tudo é, que nem tu disse, cozinha, costura tudo num nível muito mais superior, entendeu? Perfeito, então, perfeito. A introdução foi maravilhosa, agora vamos ver aqui. Vamos ver como é que ficam os próximos capítulos. Dr. Bruno Trauzinski, o senhor é médico? Eu me formei em medicina muito tempo atrás, agora já faz... O ano passado fiz 50 anos de medicina. De medicina? Não sei como mais é que antigo que eu de idade. Jubileu, né? Qualquer coisa parecida aí. Então, tenho trabalhado esses anos todos como médico, mas procurado, depois de ter um envolvimento num assunto, vamos dizer assim, acadêmico, de conhecimento, fiz a minha residência de cirurgia lá nos Estados Unidos, justamente para procurar aprender mais. Abrir mais. Eu achei que não era esse só o espaço, entendeu? Eu acho que o ser humano é um ser humano que tem emoções, sentimentos e a grandeza que tem dentro de nós. Quer dizer, a medicina é muito mais abrangente do que isso, do que operar, de cuidar simplesmente da enfermidade do ser humano. Eu comecei a viajar pelo mundo e aprender em diversas situações como que eu poderia melhorar a arte de curar, no sentido que o indivíduo possa evoluir como ser. Então, muitas vezes, as consequências disso eu atuo de uma forma mais direta, que é operando uma pessoa, coisa parecida. Na prática. Mas, de verdade, eu estou trabalhando com um ser humano, como eu também sou, entendeu? Com emoções, como eu falei. Então, a gente vai aprendendo pelo mundo afora um monte de pessoas que estão com essa intenção de evoluir, de curar, de mostrar a verdadeira identidade que o ser humano tem dentro dele. Sim. E evoluir. Sim. O tema de hoje, doutor, é exatamente isso. Até por isso que a gente convidou, né, uma pessoa que está na medicina tradicional, né, tem toda a documentação, tem toda a formação, né, e também trabalha, eu já ouvi o seu trabalho, já assisti, né, uma medicina, digamos assim, que está sendo bastante conversada hoje em dia, que está dentro já do que o senhor falou ali. Medicina integrativa, esse seria o tema hoje, medicina integrativa, né? O pessoal tem muita curiosidade, as pessoas, enfim, está todo mundo procurando, está todo mundo acessando, tem muita coisa na internet, muitas coisas são boas, outras até eu já ouvi o senhor falando, são poluição, que não deveriam nem, né? Então, filtrando, a gente, como eu falei no começo, a gente tem que ser pontinho positivo, pontinho de luz, em vez de brigar da outra face, a outra face não seria, né? Eu acho que esse assunto do pontinho de luz é uma coisa muito metafórica e muito importante, porque recentemente eu estive participando de um congresso mundial
que era interagindo através do celular. E esse congresso foi em 2 dias e meio. Justamente ele se chamava Arise in Collective Compassion, quer dizer, um aumento da compaixão coletiva, uma compaixão como um atributo divino, uma compaixão como um útero que recebe tudo que pode ser dentro dele, desse útero, e transforma isso, e transmuta tudo isso em amor. Em amor, luz então, né? Claro. Em amor. Então o que acontece, eu observei, tu falasse pontinho de luz, e foi o que aconteceu durante esse congresso. As pessoas que estavam com o celular, eles estavam conectados com uma fonte de pessoas que estavam falando sobre a compaixão e a conexão que o indivíduo tem que ter dentro dele para ele, vamos dizer assim, abrir e manter o contato com esse estado de compaixão. No sentido do perdão, no sentido da aceitação do outro, que nem tu falasse da outra face. Então o que foi muito bonito de ver foi que tinham milhões de celulares no mundo inteiro ligados. Quer dizer, por trás disso já existem pessoas conectada, que desenvolveram essa mesma intenção que tu falasse. Compreende como é que é? E isso talvez seja o grande salto que a humanidade tem que dar no momento que nós estamos vivendo. Por isso eu fico te parabenizando, inclusive sobre o tema, sobre a verdade e um olhar. Quer dizer, tem que existir dentro da humanidade uma evolução, um salto da consciência. Tanto que os últimos livros de medicina que eu tive assim alguns anos exposto, por exemplo, fala sobre a consciência humana e a arte de curar e a razão do indivíduo ficar enfermo pela perda do nível de consciência. Pela perda do nível de consciência causa doença. Quando eles chegam do mecanismo de sobrevivência, quer dizer, olha que coisa interessante está falando aí, sobre a verdade. Então o que acontece? Abaixo da verdade, que é a integridade do indivíduo, ele entra em mecanismo de sobrevivência. Ele está com orgulho intelectual, porque ele está lutando contra alguma coisa, ou ele está com desejo das coisas do mundo. Ele entra também no automático. Como se ele tivesse que ter aquilo, uma falta, para poder suprir uma coisa que é interna, não é de fora. A galera hoje está querendo matar isso comprando. Justamente. Então essa ânsia sagrada que devia ser uma busca interna, virou uma ansiedade. E que é um nome bonito para medo, entendeu? E eu vi o senhor falar num vídeo que isso é falta. Claro, e aí gera esse campo que é uma falta. O indivíduo tem uma falta permanente dentro dele, inconsciente, que ele tem que preencher de alguma maneira. Então, de vez de ele procurar dentro e resolver como é que ele vai preencher, porque esse instrumento que está lá dentro, da ânsia, é sagrado. Isso foi dado para nós quando nós viemos para esse planeta. Por que é sagrado? Porque é uma forma de tu conseguir chegar em contato com a fonte. É uma forma de tu ver a grandeza que tu és como filho da fonte. Por isso o ser humano quer buscar sempre? Por isso, na realidade, ele já tem dentro. Ele coloca de novo a busca no futuro. Então é mais um reconhecimento da verdade do que uma busca. Talvez a palavra busca tenha que ser substituída, num sentido, pelo reconhecimento que já está em potencial dentro de ti. Esse potencial existe. Então o que acontece? A gente aumenta a necessidade com N maiúsculo, para evocar o potencial que está dentro. Entendi. Não está fora. Não. É que nem a gente estava casualmente comentando sobre o reino dos céus está dentro de ti. A igreja fala isso. Então o Cristo falava isso. Difícil o indivíduo chegar a entender que pode estar dentro. Quando ele passa sempre com essa sensação de falta, que é a bênção, de vontade de procurar dentro, ele começa a procurar fora, aí compra uma coisa, aí tem que comprar um carro novo, aí depois o carro novo já não dá, aí começa a ter, vamos dizer assim, ansiedade, aí vai-se embora, aí o outro tem, ele não tem, gera um monte de sentimentos que são de sobrevivência. Por exemplo, o outro sentimento de sobrevivência é medo. O indivíduo está fugindo de um urso imaginário, como é que é? Que ele botou na própria cabeça, então ele tem medo. Outra coisa que ele tem orgulho, que já falei, raiva. Ele está se defendendo com um cérebro animal, ele não chegou nem a consciência que ele é um ser humano feito à imagem semelhante da fonte que criou ele. Entende? Raiva. E vai mais para baixo, aí vai, sei lá, depressão, essas coisas todas que o pessoal está sofrendo um monte, culpa. Sentimentos animalescos. Sentimentos que estão abaixo do nível da grandeza que a gente é como ser humano. Quando a gente chega em verdade,
que é a integridade, tu começa a realmente falar a verdade e buscar a verdade, automaticamente eu observei isso nos meus pacientes. Eles entram num estado de consciência de coragem. 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 Começa a agir com o coração. É diferente da inteligência. Essa é uma pergunta que eu queria fazer, Dr. Bruno. A cura, né? Ela depende só do paciente, só do médico, dos dois ou de nenhum dos três? Eu acho que a cura, eu já te falei, é um atributo divino. O que quer dizer isso? Ele é uma evolução do indivíduo como ser, quando ele começa a ver que todas essas potencialidades já existem dentro dele. Ele começa a ativar isso. Então, por exemplo, ele entra em contato com uma verdade, é um nível de consciência. Quando ele entra em contato com a verdade, ele entra em coragem. Quando ele entra em coragem, ele começa a agir com o coração. Coragem. Então, o outro patamar é boa vontade. Imagina, por exemplo, Cristo, as bem-aventuranças, quando ele saiu lá do deserto de Horebe, que ele foi tentado pelo que a gente diz demônio, entre aspas. Ele passou, ele venceu. Ele transmutou a raiva, o medo, a energia sexual primal, a bestial, que nem as bestas são. Porque elas esperam, por exemplo, uma fêmea entrar no cio. O ser humano está aí com a bestialidade, a pedofilia, esse negócio todo. E o orgulho intelectual, entende, né? O orgulho intelectual é uma prisão. Eu vejo hoje em dia nós somos governados por todos os tipos de prisão, no sentido de sobrevivência, medo, raiva, orgulho. A mente dura, às vezes quando... Eu vejo como gaiolas. Claro, o cara tá dentro gaiolas da perceptivas. O indivíduo não consegue sair fora daquilo. Quando ele entra em coragem... E caras inteligentes, né, doutor? Não pessoas inteligentes, né? Que estão dentro dessas gaiolinhas, né? Então, a primeira coisa que aconteceu quando Cristo saiu do deserto, que as bestas foram atrás dele, e não mais na frente. Ele chamava Jesus. Isso foi um título que ele conseguiu, um título de consciência, Jesus ou Cristo. O Cristo. Quer dizer, existe essa potencialidade dentro de cada ser humano. Ele fala isso. Vocês podem ser iguais. Compreende? Ele chegou a falar, eu e o Pai somos um. Imagina a dimensão que é isso na consciência do indivíduo, entende? Então a primeira coisa que ele fez foi o Sermão da Montanha, as bem-aventuranças. O indivíduo nos estados de bem-aventurança, que nem ele descreveu, os puros de coração, os mansos, os que perderam, mansos eu fui procurar em aramaico. Ele falava o aramaico. A palavra manso em aramaico não é, o que ele falou em aramaico não é manso. É os que perderam a rigidez interna. A rigidez? Em aramaico. Bem-aventurados os que perderam a rigidez interna e se abriram para a grandeza deles mesmos, entende bem? Então, essa dimensão, por exemplo, da consciência das bem-aventuranças, onde o indivíduo vai para cima com aceitação, mas não é aceitação como uma penitência, aceitação por uma grandeza de percepção, que nem tu falasse. O perdão, ele entra em amor, depois entra em amor incondicional. Eu chamo tudo... Isso é difícil o indivíduo ficar enfermo, porque a mente não consegue ficar enferma. Então ele não tem um espaço para uma enfermidade física, compreende? Quer dizer, quando tiver, vai ser para ele melhorar mais ainda, como ser humano, porque vai encarar aquilo como um desafio, como uma coisa evolutiva, não como uma vítima. Então eu vejo isso muito no meu consultório. Esse problema do orgulho intelectual, o indivíduo chega contando uma história para mim que é dele. Ele botou, acreditou e justificou. O que ele fez? A justificativa é um termo muito interessante, chama-se reificação cerebral. Existe dentro da área da neurologia um conceito que chama-se reificação cerebral. O indivíduo justifica uma determinada história mental com emoções, e aí, quando ele justifica, ele diz, mas a culpa então é do marido, ou a culpa é da esposa. Quando ele bota a culpa de alguém de fora, aquilo já é uma verdade para ele, porque é como se fosse no cartório fazer uma firma reconhecida, como é que é? Exato. E a mente, doutor, ela cria condições para aquilo se transformar em realidade, ela cristaliza aquele pensamento. E aí, quando ela justifica, ela cristaliza. Agora, essa reificação é uma palavra com R minúsculo, dele, do paciente. Tem uma reificação que é uma reificação com R maiúsculo, é onde o indivíduo está vendo um altíssimo nível de consciência possível dentro dele, de um rei verdadeiro, não do reizinho pequeno que é uma vítima. Então ele vai me procurar no consultório para me ajudar ele.
Mas é muito, muito interessante ver a soberba que faz o cara sofrer. Ele acredita naquilo piamente e não é uma pessoa má, entendeu? Ele acredita porque está reificado dentro do cérebro dele, parece uma verdade. Eu gosto de usar esse termo. A maioria das pessoas estamos assim, né? Copo cheio, né? Não suporta mais nenhuma informação nova. E copo cheio justificado. Com justificativa. Com justificativa. Que é o que o senhor está Entendeu falando. como é que é? Aí não tem. Então é muito interessante quando acontece um questionamento nessa direção, eu vejo que o indivíduo fica com raiva. De mim até. Eu até prefiro que ele fique com raiva de mim do que ele fique com medo dele mesmo, entendeu? É uma evolução na consciência, quer dizer, tem muito mais energia a raiva do que o medo, né? Então, o que eu vejo, por exemplo, que muito bonito sobre esse tema de vocês, sobre a verdade, quer dizer, acima da verdade, muda a fisiologia do corpo, tu começa a secretar endorfinas, coisas que te fazem bem, coisas que te dão prazer de viver. E não adrenalina e noradrenalina a vida inteira, como se estivesse fugindo de um urso imaginário o tempo inteiro, entendeu? Então, esse é um grande patamar. Sim. A verdade. Sim, Inclusive, verdade. se a gente for citar, por exemplo, a nível de palavras de grandes mestres como Cristo, ele falava, eu sou a verdade. A consciência crística é a verdade e a vida, não é isso? Exatamente. Diz lá? É essa significativa dessa frase. Então, tudo bem. O projeto sobre a verdade, ele é um conjunto de profissionais que falam para as pessoas sobre um dos itens principais. Não existe uma verdade absoluta. Cada ser, né? Cada ser ele enxerga. Gandhi falou isso, né? Palavras do meu pai, do Diácono Humberto, que foi... Tem uma parte que tu me evoca agora de eu te disso. dizer que é muito interessante, por exemplo. O rio é um só. Quer dizer, o rio é um só. Tem muitos poços que foram cavados para chegar na água do rio. Diferentes poços. O problema, da verdade, o rio é um só. É o rio divino. E a briga depois para dizer qual é o melhor poço, entendeu? Às vezes passa uma existência querendo que o poço seu seja o melhor de todos. E imagina como a humanidade, nesse sentido, ela tem uma forma equivocada de ver. Por quê? Quantas guerras já foram feitas em nome disso, cara? Com certeza, com certeza. Vai lá e bebe a água. Não é dizer qual é o poço que é o melhor, entendeu? É igual aquela historinha dos peixinhos, né? Um conversando sobre o outro, que se a água existe ou não existe. Né? Justamente. Então vai lá e bebe. Essa é até melhor, porque a água já está aqui para ser bebida. Não, eles são peixes. Claro. Nós estamos nela, no meio dela, né? Justamente. E essa ideia da verdade ser, não é aquela relativa, mas cada ser, Gandhi falou, eu não conheço uma única pessoa no mundo que tenha a mesma religião. Sim, tipo, é muito 1,5 pessoal. bilhão de católicos, não tem um que tenha a mesma religião, a mesma forma de orar, a mesma forma de meditar, não tem. Isso que eu acho mais lindo de toda essa diversidade dentro de uma unidade, né, cara? Cada um é diferente e todos somos um só, entendeu? Todos somos um só. Falando agora de corpo, Sim. medicina, doutor, o que o senhor tem para falar sobre a inteligência do coração? Está se falando muito aí, Olha, né? eu vou dizer uma coisa para ti. Isso realmente está me deixando empolgado, a palavra correta. Estou ouvindo falar isso de Porque vários eu lugares. acho que a grande dimensão da humanidade no futuro é a descoberta dessa inteligência do coração. Do coração. Tu vê que, por exemplo, do ponto de vista científico, cara, a área cardíaca é, 500 vezes mais eletromagnetismo que a área cerebral. Só um eletrocardiograma eu posso fazer a 1 metro de distância de ti, se eu tenho um bom sensor. Certo. Agora, do cérebro não, eu tenho que tirar o cabelinho, eu tenho que botar a pomadinha condutora, eletricidade, aí bota o eletrodo. Quer dizer, magneticamente falando, o coração já é grandioso. Compreende? É uma dimensão, por isso que esses mestres do passado falam, olha o teu coração. Por isso que tu vai lá e vê uma imagem de um monte do Cristo, com o coração saindo luz, com o coração saindo fogo, entendeu? Uma chama. Isso já está sendo falado para nós há 2.000 anos, há mais que 2.000 anos. E a gente não se deu conta disso ainda, entende? Que está no nosso coração. Então, do ponto de vista de científico, é muito interessante porque eu conheci um monte de mestres do passado, no sentido
vamos dizer assim, Rumi, poetas do amor, grandes sábios. E o que eu vi? Que eles já estão falando nisso de uma forma mística por milhares de anos. Zaratustra, lá atrás, antes. Já se falava na limpeza do coração, no polimento do coração, para o indivíduo poder ver isso, sabe? Os egípcios falando da pena e do coração, né? Na pesagem da vida depois da morte. Justamente. Qual é o peso do teu coração? Entendeu? Era uma pena que tinha que ser comparado. Justamente a sutileza disso tudo. Então, a área médica hoje em dia está falando totalmente científico tudo isso, totalmente medido. Eu tive a oportunidade de estar em alguns congressos que o indivíduo tinha 1.600 pessoas no auditório e na frente, lá atrás, aliás, tinham, vamos dizer assim, 20 indivíduos monitorizados. Eletrodos no calota craniana e eletrodos na área cardíaca. Então tinha um momento que entrava em coerência as ondas eletromagnéticas do coração com o cérebro. E os estados de coerência cardíaca, que se chamam, eles evocam no indivíduo, além de evocar no corpo dele, porque é medido, foi tirado o sangue deles. A imunoglobulina, por exemplo, a imunoglobulina que ela é o fator mais ativo na imunidade do indivíduo. Ela sobe assustadoramente. IgM e IgG aumentam um monte a dosagem quando o indivíduo tem coerência cardíaca. Quer dizer, coerência? Coerência, ele tem uma onda normal do coração, tem uma onda do cérebro, daqui a pouco aquilo entra em sincronia, chama coerência. Muda o estado do indivíduo em coerência cardíaca. Interessante. Então essas pessoas que entravam em coerência, eles estavam já, não é que foram treinados, eles foram submetidos a certos tipos de meditação. Meditação? Claro, trabalhe com eles como meditação na hora, viagens de meditação que estavam sendo feitas nesse auditório, que já tinha horas de trabalho, explicações, um monte de coisa. Certo. E aí provado. Agora isso é tão grandioso que me deixou, uma das coisas que me deixou mais feliz. Uns dias atrás eu recebi um artigo médico de um amigo meu que é médico na Bahia, me mandou o papel do coração na educação das crianças, cara, nas escolas nos Estados Unidos. Quando a criança é ensinada a cumprir certa metodologia que faz essa conexão. Por exemplo, eles pegaram regras de atenção voluntária da humanidade de milênios, por exemplo, a parada do coração, ou, por exemplo, a parada do tempo. O indivíduo está num estado emocional terrível, justificado, cheio de raiva, cheio de medo. Por um momento, a atenção dele é roubada, ele é vítima daquilo ali. Certo. Então é uma paranoia. É uma paranoia. Se ele é treinado numa técnica, por exemplo, do stop, uma técnica parada do tempo, se ele para 2 minutos de uma forma útil, com aquilo, então consegue fazer aquilo, a atenção dele não é roubada. Então, quando a atenção não é roubada, automaticamente vem uma ideia nova, ele sai do círculo vicioso mental. Compreende? Parada do coração nem se fala, eu tenho ensinado meus pacientes na beira do leito. Tem um guri aí que está aí no hospital, diversos guris, eu já fui ver os 3 lá. Um que foi acidentado de moto, todo quebrado, a moto inteira, eu tive que tirar o baço dele, fiz uma esplenectomia, a perna, fratura comunitiva grave, ombro luxado, braço quebrado. E foi muito interessante porque ele, claro, a gente fez a cirurgia, fez um monte de coisa, e a vontade dele de viver, ele acordou daquele negócio todo. 2 dias depois ele entrou em estresse pós-traumático, que a gente chama. A mente dele começou a entrar em círculo vicioso. Do impacto psicológico que foi aquele negócio da pancada nele, o atropelamento dele. E aí ele estava sofrendo barbaramente, porque ele me falou pessoalmente, disse, olha, eu comecei a escutar o barulho dos meus ossos quebrando. Do impacto. Tá, imagina, para quebrar um osso tem ruído. E aquilo veio na consciência dele. Simplesmente com uma técnica que eu aprendi, eu fiz um heart lock para ele. Vamos botar a palavra certa, a palavra do coração. Eu digo, olha, põe a tua mão no peito, põe a tua mão no coração. Eu falei assim. Sim. Tá aí? Tá. Põe a outra também. Ele botou a outra mão dele no coração. Agora respira pela área do teu coração. Enche o peito. Devagar, vai indo mais lentamente. Vai indo mais. Foi indo. E a minha forma de falar, tenho experiência como médico, tenho autoridade para falar com um camarada. Aí eu vou tomar liberdade de falar uma coisa para ti.
Por favor. Porque foi mais interessante ainda, caramba. Eu andei vendo, por exemplo, que a palavra em aramaico que o Cristo usava para curar era Ephatá. Isso quer dizer abre-te. 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 Entendeu? Aí eu comecei a falar para ele que ele falasse essa palavra, Ephatá, e botasse a mão no coração. Põe a mão no teu coração. Mais em cima um pouquinho assim. Aí. Agora fala Afatá. Afatá. Não, Afatá. Afatá. Olha a ressonância que tem aí dentro. Afatá. Como vibra a tua mão. O que aconteceu com esse camarada? 5 minutos depois estava relaxado, tranquilo, sem muita conversa, sem nada. Inacreditável. Dando risada, achando a coisa mais linda do mundo. Cada vez que eu vou entrar no quarto, agora ele põe a mão no coração e fala bem, Afatá. Inacreditável. Está um expert, entende bem? Uhum. Quer dizer, o que aconteceu? Ele evocou uma resposta inteligente. Uma resposta inteligente. Claro. E saiu do rolo mental daquela magnitude que era o estresse pós-traumático. Compreende? Quer dizer? Sim, compreendo. Então, isso tem que ser difundido, isso está sendo ensinado para essas crianças nas escolas nos Estados Unidos. Eu tenho um artigo aqui. Por que eu fiquei muito entusiasmado com isso? Porque eu estou vendo que os caras, tem gente no planeta que está usando para as crianças, compreende? Quer dizer, que é o futuro da nossa humanidade. Sim. Então, o indivíduo, quando ele está conectado com a área cardíaca, ele não tem sentimentos de medo. Esses véus foram limpos. A raiva foi limpa. Então, ele evoca dentro dele faculdades que a gente chama especiais, que são carinho, bondade, gratidão, vontade de desejo de bem para os outros, paz. Só porque ele mudou o foco atencional. Mudou o foco. Eu chamo um pouco isso de a outra face da violência. Justamente. Mas ele teve acesso por simples técnicas científicas estudadas que os mestres já diziam no passado um monte, entendeu? E que a gente talvez não tivesse se dado conta. Talvez através de uma devoção profunda, assim, o indivíduo quando entrasse dentro dele, fazendo uma oração, alguma coisa, ele realmente conectasse com isso. Sim. E ele entrava num estado, entendeu? Sim. É uma pergunta, doutor. Não é uma pergunta, uma colocação para a gente elucubrar sobre. As pessoas, elas estão precisando encontrar algo, porque ela tem aquela ansiedade, nós temos isso dentro da gente, né? E eu acredito que nós deveríamos ter isso nas nossas escolas, como está acontecendo em algumas escolas dos Estados Unidos, uma aula, um exercício para a espiritualidade, para a pessoa se entender. Mas claro, a gente nunca teve uma matéria na escola, não sei, o senhor estudou muito mais do que eu. É um exercício para ser feliz, funcionamento da consciência. Exato. O senhor teve alguma, tirando a psicologia, né, que ajudou, a filosofia, o senhor teve alguma aula, alguma matéria que ensinava a gente a ser feliz? Eu acho que não tinha especificamente. Agora, tu vê uma coisa desse tipo que nós estamos falando. Os indivíduos chama-se HeartMath Institute. Eles estão com 30 anos de trabalho científico nessa área. Agora, o que é o mais interessante para mim e bonito é ver que, por exemplo, um trabalho místico é uma forma de explicar uma coisa que acontece de verdade dentro do indivíduo, que pode ser também de uma forma científica. Mas é incrível, lá dentro mas é incrível o senhor colocar isso de uma forma científica, doutor. Claro, quer dizer, o indivíduo até pela parte atenção. de racionalização, ele pode entender. Agora, tem uma parte que eu acho que eu posso chamar assim de devocional. Essa é a dimensão. Entendeu? Tem que ter fé. É o camarada ter fé e ir realmente com devoção pedir, entendeu? Senão ele não vai desistir, ele vai dizer, não funciona. Mas, doutor Bruno, ser um guru, ser um espiritualizado dentro de um templo budista, onde não tem barulho e tem gente lá batendo cavarinha para ficar com... É mais fácil do que tu ficar Eu acho que deve ser, né? Eu, pelo menos quando vou fazer meditação, alguma coisa, eu vou para um lugar meio quieto, né? Mas o fato de poder também trazer esse estado para servir as pessoas. Quer dizer, tu vai estar no mundo, tu não vai poder mandar todo mundo calar a boca, não compreende? Quer dizer? Mas isso dá pra gente fazer aqui, né? No nosso mundinho aqui, né? É estar no mundo sem ser do mundo. É um nível de consciência onde o indivíduo mantém essa conexão interna, entendeu? Está conectado. O indivíduo que está conectado, ele entra em ordem. Quando ele entra em ordem, ele entra em harmonia. Ele entra em easy, em inglês, quer dizer, ele fica fácil. Compreende? Quer dizer, ele fica fácil.
as coisas para ele. Esse dia eu estava lendo um capítulo desse livro, Heart Intelligence, um capítulo escrito sobre easy e não easy. Fácil e não fácil. E eu lendo isso, eu me dei conta que num monte de coisa da minha vida, até do ponto de vista inconsciente, eu achava que era difícil. Quem que estava dando a ordem daquilo ser difícil era eu mesmo. Nós mesmos. Eu pensei, pô, quanta coisa que eu disse que era difícil e eu que dei esse nome. Por exemplo, que nem aquilo que eu estava falando para ti, que eu estava operando segunda-feira com meus 2 filhos me ajudando, o Pedro e o Matheus. Um é residente de cirurgia, o outro é um cirurgião maravilhoso, robótico, um monte de coisa. Caramba, aquilo foi tão fácil, cara. Era um absurdo de fácil, era vontade de rir, ficou perfeito, ficou lindo, ficou maravilhoso, entendeu? Ninguém botou nenhum rótulo de difícil ali, cara. A gente já começou com uma intenção que foi cumprida, deu fácil. Doutor Bruno. Então é muito interessante essa possibilidade da vida do indivíduo ver que é fácil, é só ele tirar os limites que ele põe para ele mesmo interno. Entendeu? Nós todos somos um. Nós todos somos um. Na energia crística, nessa energia primordial que é aquela que eu falei do começo do amor, né? A gente só não encontra, né? Buda já dizia, né? Sabe a minha diferença para tu, que está começando agora como estudante? Não. É só porque tu não sabe o que é Buda ainda. Justamente, esse que é o reconhecimento. Por isso que eu digo que é a evolução. A evolução, o indivíduo vê dentro essa grandeza que ele tem como direito de nascimento. Foi dado como direito. Todos somos iguais e unos filhos de Deus, caramba, igual. Então eu me arrisco a dizer que doença nem existe. Doença é um estado alterado do ser que... É justamente o que você está falando, é um estado alterado, quer dizer, ela passa a existir do ponto de vista físico de tanto água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Quer dizer, o indivíduo em estresse constante crônico, ele está sobrecarregando um monte de funções do corpo dele. Eu chamo isso de auto-suicídio. Ele está em adrenalina, ele está em endorfina, ele está fugindo do urso imaginário. Eu gosto muito dessa metáfora. Ele cria um urso dentro dele mesmo e nem existe, pô. E aí passa a vida fugindo do urso, entendeu? Exato. Então, e não vê a grandeza que ele é como ser humano. Claro que daí vem as coisas do indivíduo que tem que fazer, tem que ir lá, tem que meditar, tem que orar, tem que entrar em devoção, tem que pedir. Eu chamo isso de orar e vigiar, né? Orar é fazer e vigiar e ficar de olho. Vigiar é importantíssimo, vigiar a tua atenção, se não foi para onde, qual é a emoção que te levou por sei lá eu para onde, que tu perdeu a capacidade de contato contigo mesmo, entendeu? Vigiar, vigilante, faz parte, porque a atenção voluntária é uma coisa e a atenção roubada e usada é outra coisa. Então, infelizmente, nós vivemos num ambiente que a tua atenção é roubada o tempo inteiro. São milhares de distrações. Tu já não tens ela. Quando tu tem um pouquinho, ela é roubada. Acabou. Exatamente. Já aparece um brinquedinho diferente, um carrinho diferente, uma roupinha diferente, qualquer coisa, entendeu? Ou alguém que fala alguma coisa que já tu esquece de ti mesmo. Talvez, eu não quero perder isso que eu vou te dizer agora, porque posso me esquecer de falar. Favor. O maior problema do ser humano, talvez sabe qual é? Qual, doutor? É a falta de lembrança do que ele é realmente, entendeu? Isso é impressionante. Tanto que lá na Ásia, eu tive diversas vezes lá e uma certa coisa, um monte daquelas pessoas, eles usam o que se chama zikr. Zikr ou zirk. É lembrar da fonte divina o tempo inteiro com palavras. Com palavras? Com palavras. Palavras-chave? Tem palavras. Por exemplo, podia passar me lembrando, Deus o tempo inteiro, é uma palavra que se usa. A palavra, de vez em quando, ela é grandiosa, mas ela tem um monte de metáforas que a gente mesmo botou pra gente mesmo, que não é a representação do que realmente é aquilo, entendeu? Daqui a pouco o camarada pensa que Deus é um velhinho barbudo atrás de uma nuvem. Isso. Essa grandiosidade toda resumida a isso, entendeu? É coisas que não foram ensinadas, que ele aprendeu de uma forma errônea, por um monte de coisa. Mas eles usam lá, por exemplo, o Dirk. Então tem diversos, tem atributos, que nem esse eu falei para ti, a Fatah, o que abre. Né? Imagina tu tá vigilante o tempo inteiro, Fatah, daqui a pouco Fatah, ou tá dentro em silêncio, tu não tá sendo roubado. Então eu tenho que ficar aqui nesse ambiente o tempo todo, no ambiente que eu estou, tá sempre atento ao meu redor?
Isso é uma maneira de Não, ficar eu acho que acordado? tem que estar mais atento dentro de ti mesmo, entendeu? Porque os impactos vão vir igual. Quer dizer, eu não posso dar minha liberdade perceptiva para um impacto de fora. Entendeu? Na verdade, se eu manter o contato comigo dentro, que eu digo que é conexão, eu vou estar sempre em ordem. Eu vou estar sempre easy, fácil, porque tem todos os atributos de grandeza e potencial dentro de mim. Uma hora eu posso ser poderoso, outra hora eu posso ser paciente, outra hora eu posso ser carinhoso, outra hora eu posso ser sábio. Olha a grandiosidade do humano. Claro, outra hora eu posso ser sábio. Outra hora eu posso ser criativo através da minha forma de ser, da criatividade, que é a minha forma de ser como médico. Exatamente. Prestar um serviço verdadeiro para uma pessoa, eu sou um servidor de uma necessidade do cara que vai me procurar. Todos somos, né? De alguma Claro, forma. então nós ele somos. vai lá com uma situação qualquer, com a necessidade, com N maiúsculo, eu existo porque esse cara está com isso que eu tenho que evocar, Dentro. passar por mim para poder Transmitir suprir. a ele. Exato. Isso eu acho maravilhoso também. Exato. Um servidor que nem vocês são aí sobre a verdade e um olhar. Transmitir o amor, né, doutor? Claro. Eu tenho uma colocação aqui, que é para nós, né? Para a gente, digamos assim, da parte final aí da nossa entrevista. Já fica convidado para a próxima, que nós já tem até o título. Vamos trabalhar ser humano, o que é? Isso, é grandioso, né? Aí nós vamos poder ficar um monte. Doutor, quem é feliz hoje no nosso mundo, bem-humorado, ele está sendo até meio ridicularizado. Existe até mestres do passado que eram ridicularizados por serem engraçados, né? O senhor comentou num vídeo de um mestre que entrou ao contrário na cidade num burro, né? Sentado. Sim, né? sim. Eu achei interessante essa colocação hoje é por causa dessa sua palavra, né? Sim. Eu queria falar um pouquinho sobre ser bem-humorado nos dias de hoje. Conseguimos? Esse conto que tu está contando aí é do Nasruddin. Ele é uma figura conhecida na Ásia, pô, como mestre, e faz uma cara de idiota. Mas de idiota não tem nada, sabe? Então o humor dele já é um humor assim, sabe? Certo. Não é aquela coisa séria de verdade. Sim. Então, por exemplo, o Nasruddin tem esse da mula. Ele já passa por cima da pessoa. Eu vi essa estátua da mula em Bukhara com o Nasruddin em cima, lá no Oriente. Tá, e ele é ovacionado? Sim, Praça pública. Nasruddin montado da mula ao contrário, segurando o rabo dela. Com um sorriso assim, sabe? O conto é esse. O cara chegou para ele e falou: Nasruddin, o senhor está montado na mula ao contrário? Mas ele virou: mas é eu que estou ao contrário ou é a mula que está ao É contrário? a mula que podia estar errada, né? É, a mula podia estar errada. Entendeu? O cara que está num trem de orgulho intelectual, Exato. que porra, tem que ser Olha, assim, olha, mesmo olha. montado ao contrário também. Perfeito, É perfeito. só mudar, cara. Bom, tem um outro conto do Nasruddin que é maravilhoso. Estava o Nasruddin agachado embaixo de um poste com luz. E estava lá e procurando, daqui a pouco chegou uma pessoa e perguntou: Nasruddin, o que está fazendo aqui? Não, eu estou procurando a minha chave que eu perdi, mas não estou conseguindo achar. Perdeu a chave. Aí ele perguntou: pois é, e tal, tentou, mas onde é que tu perdeu a chave, Nasruddin? Não, a chave eu perdi lá dentro de casa, mas eu estou procurando aqui debaixo do poste porque tem mais luz. Ali era mais fácil para procurar. Essa é muito interessante, porque o indivíduo procura fora e não procura dentro de si mesmo, Procurando um lugar errado? procurando no lugar errado. Perfeito. Vai comprar um carro novo, está procurando fora, entendeu? Perfeito, perfeito, perfeito. Então essa é muito metafórica, é muito Essa legal. analogia eu acho muito interessante porque ela vem de encontro à nossa sociedade hoje consumista, como o senhor já estava Claro. comentando antes. Porque desde a classe, né, mais simples, né, o assalariado, sei lá, 2 salários mínimos, sei lá, pessoas mais simples, até o apartamento, cobertura em Balneário, Florianópolis, todos têm os mesmos problemas, eles só mudam a configuração dele. E a busca por ser feliz, ela é igual. Só a gente não encontrou a forma de trabalhar isso dentro da gente. Porque a gente não se conhece. Na verdade, essa fórmula de trabalhar fora é um tesouro escondido, está dentro, entendeu? Sim. Agora, o mundo, o ar que tu respiras, a roupa que tu usa, como os condicionamentos que tu recebe no teu dia a dia, te distraem dessa busca interna, entendeu? Demais. Então o indivíduo, ele respira o ar que todo mundo está buscando fora. Demais. Como é que ele vai querer respirar um ar que está dentro? Demais. Eu faço analogia com o que a gente percebeu muito nítido quando teve aquele problema aí do massacre, né, daquelas
Sim. aqueles jovenzinhos, a psicosfera da cidade de Blumenau, e até se espalhou isso para mais longe, né? Ficou uma situação assim que parece um luto coletivo, Sim. onde as pessoas estavam realmente todas falando o mesmo assunto, pensando da mesma forma. De repente a gente poderia trabalhar isso, olha só eu sou aquariano sonhador, né? Futurista. A gente podia fazer a mesma coisa, mas para o amor, né? Claro. Trabalhar Não, uma por colcha. compaixão até, no Compaixão. sentido que não possa acontecer nunca mais, entende, Miguel? Porque olha onde que está, nos níveis da escala de consciência que nós estamos falando. Aonde está o nível de consciência de um indivíduo que acreditou na mente, reificou a ideia que ele tinha que fazer esse dano para essas crianças inocentes, entendeu? Eu pessoalmente tive um insight esse tempo atrás, que o que a gente tem mais inveja é da inocência, cara, porque a gente não consegue encontrar. Em vez de procurar tudo dentro, procura fora, e daí tu tem até a necessidade de destruir uma criança, entende, Miguel? Exato. De raiva de não encontrar, caramba. É um negócio totalmente doentio, profundo, como médico eu vejo assim, e nós temos que ter resposta hábil no sentido da sociedade, nós temos que cooperar para que isso nunca mais aconteça, como é o caso desse Sobre a Verdade um Olhar. Né? Isso não pode mais acontecer, isso é um absurdo, assim, compreende? Então, claro que tem meu repúdio a tudo isso, mas eu também vejo no sentido mais abrangente. Como chegou um indivíduo com uma mente dessa? Eu tenho compaixão, cara, no sentido assim, como eu disse, se eu analisar dessa maneira. Que absurdo que é isso. Eu faço uma analogia do que tocava dentro da mente desse indivíduo, que disco era esse que ele acreditou, um absurdo, entendeu? Eu faço uma comparação, uma analogia, doutor, com uma casa que está num lugar que está infiltrando água. E algumas almas já estão com a água no pescoço, no porão, assim, o porão já está cheio. E a água está quase chegando já na área nobre da casa, que é o nosso mundo aqui, onde a gente tem que cuidar para as nossas leis não se perderem, a gente tem que cuidar para que os indivíduos, né, chave do nosso país, não percam a mão para continuar. Nós temos uma coisa muito, o dono aqui do podcast falou um tempo atrás, nós temos que ter muito cuidado para não perdermos a nossa civilidade. Sim. Que está sendo, digamos assim, minada, né? E minada por coisas que são boas, doutor. Estão colocando um monte de normas e regulamentações nas pessoas que são até boas se tu for analisar de uma maneira fria. Não pode fumar, não pode, não, né? A violência contra os animais, regras de trânsito. Tranquilo, são coisas boas. Sabe uma coisa? Mas junta tudo, doutor. Tá, mas deixa eu te contar, existe tanta ética fora na conduta, porque não tem uma ética interna profunda, entendeu? Que é do indivíduo. Então, por exemplo, o que me interessa a ética médica se a minha ética do meu ser está evoluída? Não, está involuída. Está evoluída. Eu não vou fazer nenhuma atitude que não seja ética com o paciente. Jamais, em qualquer profissão nem também, precisava né? ter isso, entende? Em qualquer profissão. Compreende? Por que existe tanta ética? Porque o indivíduo não tem a ética do ser, com S maiúsculo, que é a busca real de cada um de nós. Legal, entendeu? doutor, legal. Como é que o indivíduo que encontrou essa chama da amorosa, que tu está falando bastante em amor, dentro dele vai ter desejo de mal para uma outra pessoa? Não vai ter, jamais. Jamais. O que vai acontecer? Essa situação que ele vive vai dar muito mais visão para ele do que ele é de verdade e do que é realmente a experiência de a gente estar aqui no planeta como um ser humano. Mas ele já vai ter um outro então, olhar aberto, né, doutor? Isso me dá um pouco de compaixão dos burros que não conseguiram chegar lá, entende? Então esses indivíduos que estão criando ética de fora, é como se eles estivessem tentando também arrumar um jeito deles não fazerem absurdo quando eles não buscam dentro o ser, que é feito a imagem e semelhança de Deus. Exatamente. E não só na Bíblia, isso está escrito, né, o senhor comentou na imagem e semelhança de Deus, isso está escrito nos contos e nos poemas mais antigos da humanidade. Claro, já está escrito há milênios. Os mesmos sintomas falando de amor. Sim. Né? Doutor, foi um prazer estar aqui falando com o senhor. Mas eu ainda vou dizer para o senhor dar mais umas palavrinhas aí para finalizar, tá? O convite já está feito para vir para numa próxima. Quero trazer mais pessoas para né? De repente a gente traz aí o diácono Humberto aí Sobre a Verdade para falar um pouquinho sobre
a verdade Um prazer. desse projeto dele. E deixa um recado, doutor, para a galera aí que está... Bom, eu vou dizer para vocês, eu posso falar de mim. Então, à medida que eu fui descobrindo dentro de mim, por necessidade, esse contato com o meu coração, não o coração emocional, com o coração da minha consciência, entendeu? Profunda. É a imagem verdadeira que eu vejo de mim como um ser que veio de uma fonte. Então, às vezes em quando, posso ter tido algumas situações de sofrimento, talvez seja até bênçãos disfarçadas, entendeu? Onde eu tive que entrar em contato e pedir com mais devoção para essa fonte. O auto-perdão, entende? Para mim não ter autoaversão de mim mesmo. Com certeza. Para mim ter compaixão de mim mesmo. E à medida que foi se criando esse estado dentro de mim, eu comecei a transferir ele para os outros. Porque eu também tenho desejo. Eu não queria que a pessoa sofra se eu não estou sofrendo, entendeu? Quer dizer, que a gente realmente, como ser humano, chegue a um mundo que descubra esse tesouro escondido que está dentro de nós, que é feito à semelhança da fonte que criou a gente. Cada um dos 8 bilhões de seres humanos tem a mesma coisa. Energia. Não faz diferença de cor, de nada. Legal. Na essência é uma coisa só. Então, o que é o nosso trabalho? Para que tanta distorção? Como é que pode esses indivíduos com uma consciência tão baixa serem autoridades, entendeu? Eu tive a graça de conhecer, a graça por busca pessoal, indivíduos que calibravam amor ilimitado. Encarnados vivos? Encarnados Você vivos. conheceu? Depois que eu tive essa possibilidade de conhecer esse indivíduo, o que eu vou achar de um indivíduo desse, por exemplo, que é um governante, cara, que é um ministro do Supremo? Sim. São bestas, orgulhosas, entende? Outros fazem dano para as pessoas, só a consciência deles já faz dano. Porque tem uma ressonância isso. Entende? Ressonância. E vai ficar para o futuro, né? Porque ele vai sair e o que ele fez... Não, eu vou dizer uma coisa para ti, tomara que o futuro não seja esse, cara. Que existe realmente uma revolução no sentido da humanidade, entende? Acreditemos muito nas crianças, né, doutor? Claro, A gente vai trabalhar esse é o especial cuidado que a gente tem que ter com isso. Maravilhoso. Galera, teve hoje com a gente aqui Dr. Bruno Trauzinski, médico, um ser humano que pratica medicina, como ele mesmo falou. Já está convidado aí para o nosso próximo encontro. E a cura existe. Nós somos seres não doentes. Nós somos seres que estamos com uma falta de saúde em determinados momentos da nossa vida. E há possibilidade, sim, através do amor, através do caminho da verdade, a gente encontrar a cura. Muitas vezes não está nem na medicina tradicional, está numa outra medicina. E essa a gente está explorando aqui no programa e eu convido vocês para acompanharem. Um grande abraço, Dr. Bruno, um grande abraço. Muito agradecido por poder ser útil.